No vídeo de hoje eu quero falar sobre as piores profissões para você trabalhar em Portugal ou para um imigrante trabalhar em Portugal e também em outros países que ele deseja migrar. É claro que também isso pode servir inclusive para o nativo, para o local. No meu caso, como eu já moro 6 anos em Portugal e posso considerar aqui também nesse sentido para os portugueses, né, sendo trabalhos ruins, trabalhos complicados, trabalhos difíceis, ou como eu coloquei no título, as piores profissões para trabalhar em Portugal, mas em qualquer país do mundo. E eu vou falar algumas profissões no final, mais para o final do vídeo, sem querer generalizar. Claro que pode ocorrer algumas exceções, mesmo essas funções, pode ter algumas exceções de pessoas que se deram bem, pessoas que se adaptaram, pessoas que conseguiram ganhar um pouco a mais. Porém, um ponto importante que eu vou falar aqui, que é o quarto ponto, que você vai observar que para você estar melhor nessa função, que eu considero como pior, você tem que fazer muito mais coisas. Mas dentro disso, as piores profissões que eu vejo aqui, eu quero te levar no sentido também em característica das profissões. E por fim, eu vou te falar de algumas profissões. Então, se você pensa nas piores profissões em Portugal, lembre-se do primeiro ponto, que é o quê? O salário mínimo. O salário mínimo em Portugal hoje é 870 euros. Agora, o que acontece? O grande detalhe disso é que a maioria das empresas pagam salário mínimo aqui em Portugal. Como já falei em vídeos anteriores, o que acontece é que também você vai ter o seu subsídio de férias e o seu subsídio de Natal. Ou seja, no final do ano, então você trabalhou 12 meses ali completos. Então você vai receber o quê? O subsídio de férias e o subsídio de Natal, ou seja, 14 salários, ok? Muitas empresas fazem o quê? Ela te dá um pouco a mais, ao invés de te pagar 870, ela paga ali um montante a mais e você pensa que está pagando acima. Observe esse detalhe, observe esse ponto. Só que às vezes ela não está te aumentando o seu salário, ela está diluindo aquele 14º, ou seja, o subsídio de Natal. Então ela diluiu em 12 meses e acrescenta em cada mês e te paga um pouquinho a mais. Então você tem que entender isso. Eu até fiz um vídeo anterior explicando esses detalhes, o que você precisa conversar com o seu patrão quando você consegue um emprego. Olha aí na descrição aqui nos outros vídeos que vai ter aí esse vídeo. Eu explico detalhe por detalhe ali o que é importante você conversar na hora que você está sendo contratado. Aí o que acontece? Então agora você sabe que o salário mínimo é 870. Você tem que observar ali se ele vai te pagar mais ou a menos, ou se está diluindo o subsídio de Natal. Só que com isso, porque eu considero piores trabalhos ou piores profissões em Portugal ou em qualquer país da Europa, inclusive Estados Unidos? Observe só o meu ponto de vista para eu chegar nas profissões. Por quê? Imagine só, profissões que tenha baixa, né, ou peça baixa qualificação. Então, esse tipo de profissão, você observa que isso não é bom. Por quê? Ah, mas eu consegui fácil. Ok, do jeito que você conseguiu fácil, você pode ser substituído também fácil, de maneira fácil. A qualquer momento o patrão pode te dispensar porque vai ter vários na fila ali para entrar no seu lugar. Então, quando tem uma profissão que exige uma qualificação baixa, esse não é um tipo de trabalho bom. Ou eu considero como piores profissões. Por quê também? Porque o salário vai ser baixo. Profissões que têm baixa qualificação paga-se menos. Então você já pense nisso. Você que deseja emigrar, você está recém-chegado, corra atrás de uma profissão. Entenda as opções que tem aqui em Portugal ou também na Europa e outros países também, e pense nisso. Se essa profissão que você está de olho tem uma qualificação baixa, eu não considero ela como boa, porque você pode ser substituído da mesma forma que você conseguiu. Então, ela tem qualificação baixa. Muita gente pode ter aquele tipo de profissão. A outra questão é sem especialização, que tem a ver com a outra, não é isso? Por isso que é o segundo momento. Então, qualificação baixa. Eu parei rapidinho só para te lembrar, para você se inscrever no canal como forma de gratidão pelo nosso trabalho e também
deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer todo o nosso trabalho e muitas pessoas venham fortalecer o seu império valioso. Não exige especialização, é uma profissão que todo mundo faz, que qualquer pessoa pode fazer, independente da idade também, independente da nacionalidade também. Então você vê que não é uma profissão boa. Então você observou, qualificação baixa, sem especialização. O que acontece com isso? A barreira de entrada ela é baixa. Imagine só, aí eu vou comentar algumas profissões aqui e você pode pensar em outras também. E eu até falo para você colocar aí nos comentários que profissão se encaixa aqui, fora essa que eu coloquei. Por exemplo, na área da restauração, que são os restaurantes, pastelarias, atendentes de mesa. É uma profissão que tem baixa barreira de entrada, não exige especialização nem qualificação, geralmente qualquer pessoa pode fazer. E o que acontece? Eu não considero ela como uma ótima profissão, porque se o patrão não gostar de você, é um período sazonal, ou se você é mais novo, ou se você rende menos, você vai sair fácil. Você vai ser dispensado facilmente. Então eu não considero como uma boa profissão. A questão da copa também. Trabalhar em copa de restaurantes é muito fácil. Pouca ou mínima barreira de entrada. Não tem necessidade de especialização. O que acontece? Do jeito que há facilidade para entrar, tem uma fila gigantesca precisando dessa mesma vaga. Se você for dispensado, amanhã tem 10 para se oferecer nessa mesma função. Então eu não considero como boa, tá certo? Na área dos supermercados, caixa, né, operador de caixa, aquelas pessoas que ficam ali no atendimento, repositores, são profissões que têm o que? Baixa entrada ou uma baixa barreira para pessoas entrarem. Não exige especialização, não precisa ter qualificação para estar operando um caixa. Tanto que alguns mercados aqui também tem aquele caixa automatizado. Não tem nenhum ser humano ali, você só passa as coisas, os códigos de barra. Já tem uma repartição ali que recebe tudo, identifica pelo peso, tudo certinho e já sabe a mercadoria que você está colocando ali. Daqui a pouco você conclui sua compra, pega, coloca na sua sacola e vai embora. Então já tem essa questão também. E fora isso que é uma vaga ou uma profissão que não tem exigência com especialização, bem diferente de outras. Então você precisa entender isso muito bem. E se tratando também tanto de supermercados, que pode ser um pouco menos, mas ainda também é necessário. Agora, na área da restauração é muito. Uma questão que eu vejo aqui, como eu coloquei, as partes ruins e que essas profissões não exigem qualificação, por isso que eu não considero como boa, porém necessária, porém a gente se sujeita. Já trabalhei também como atendente de mesa, já trabalhei, o meu primeiro emprego aqui foi numa copa de um restaurante, para nunca mais querer um trabalho desse, muito complicado, muita exigência. Como eu falei, tem baixa qualificação, sem especialização, eles pagam o mínimo que for, mas eles vão exigir o máximo que puderem. Nesse meu trabalho, nessa minha experiência negativa que eu tive aqui, foi o primeiro trabalho. A única coisa boa foi que esse emprego foi através de uma agência, eles abriram a conta bancária e me ajudaram com a questão do primeiro contrato. Foi onde eu dei entrada na documentação aqui 6 anos atrás, que era com a questão da manifestação de interesse. Mas hoje em dia não tem mais a manifestação de interesse. A única coisa boa foi isso, mas era um trabalho que exigia muito. Eu tinha que lavar louça num quarto de 2,5 por 2,5, era muita louça. E fora isso tinha outra parte atrás dos cozinheiros que eles usavam as panelas. E era muita panela, o pessoal usava sem dó. E quem tinha que lavar isso? Era eu também. Então foi um trabalho terrível, não fiquei muito tempo, até por causa das condições. E por isso eu considero também, lembrando aqui agora dessa questão da Copa, uma profissão que não é boa. É fácil a entrada, tem baixa barreira de entrada. Muitas pessoas podem fazer aquele serviço, ou bem dizer, todas as pessoas poderiam fazer esse mesmo serviço. Eu considero uma profissão não boa, tá certo? E sem dizer agora o final é o que? A questão da carga horária.
Muitos desses trabalhos trabalham em horários complicados. Por exemplo, na área da restauração, geralmente trabalha-se à noite, não é isso? Então você vai sair de lá cerca de 1 hora da manhã, meia-noite, dependendo, porque o restaurante fecha, mas tem que limpar. Quem que vai limpar? Os funcionários. Então até que hora você vai trabalhar? É perto da sua casa? É longe? Então existe uma carga de trabalho aqui bem complicada que se fala que é horário repartido. Por exemplo, na restauração. Então a pessoa entra ali por volta de 9 ou 10 horas, aí dependendo da função dela. Claro, o cozinheiro pode ter que entrar um pouco mais cedo nesse sentido, outros do atendente de mesa pode entrar cerca de 10, 11 horas, porque ele tem que preparar para o almoço. Aí o almoço vai até 2, aí de repente a pessoa tem que limpar, lembra da limpeza? Então fica ali por volta até de umas 3 horas. Aí ele para das 3 às 6 ou das 3 às 7. Aí ele volta para o trabalho para fazer até o fechamento da noite. Então você imagina, é o horário repartido que fala aqui. Você trabalha para o horário de almoço e depois você trabalha para o horário do jantar. Então isso é bem complicado. Alguns lugares pode contratar o horário fechado, fixo? Pode. Aí é tudo questão de saber e de entender. Mas como eu falei que essas são as piores profissões nesse sentido, ok? Então eu peço novamente, você aí, lembrou de alguma profissão que você considera como pior por esses pontos que eu comentei aqui, por essas questões que eu coloquei aqui? Baixa qualificação, sem especialização, barreira de entrada baixa e por último a carga horária. E lembre-se, vai ter hora extra, você vai precisar fazer horas extras, finais de semana, como que será? Qual que é o seu dia de folga? Então, geralmente, quem trabalha nessas áreas são as áreas dificílimas ou que a gente precisa se sujeitar, mas não é o que a gente quer, tá bom? Deus abençoe, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo.